Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, que é um dia em que normalmente nós fazemos um apanhado sobre os principais acontecimentos que se deram no Brasil e no mundo, no plano político, no plano econômico, porque essas situações todas afetam a nossa realidade concreta e, por que não dizer também, o nosso estado de espírito, o nosso ânimo. E uma compreensão sobre esses episódios todos nos ajudam a entender melhor o que pode acontecer nos próximos dias, no futuro, enfim. Isso vale também para as nossas vidas pessoais, no plano pessoal. Hoje eu queria compartilhar com vocês, além de alguns fatos que estão se dando no cotidiano, uma situação que tem me chamado muita atenção aqui no nosso portal, que é esse ambiente de reflexões coletivas, onde nos comentários eu tenho observado um desejo muito grande, uma torcida muito grande para que o inelegível vá para a cadeia no mais breve espaço de tempo possível. E para que isso aconteça dentro do plano institucional, é necessário que o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, se manifeste e faça aquilo que institucionalmente ele tem que fazer, que a Constituição determina, que a lei penal no nosso país determina. Ou seja, fazer uma denúncia criminal contra a figura do inelegível e a ORCRIM, que ele comandava pelos incontáveis crimes que aconteceram aqui no Brasil. E aí eu abro um parênteses nessa nossa abertura aqui do nosso papo, para colocar para vocês uma coisa muito peculiar que acontece no mundo do direito. Quem deu aula, como eu dei durante décadas, em direito penal, constitucional, ciência política, quem preparou alunos para concursos públicos, para quem tem muitos alunos hoje, ex-alunos que são promotores, são juízes, são defensores públicos, pessoas que trabalham no serviço público, nessa área do direito, nas polícias de uma maneira geral, nós nos sentimos com angústia muito grande. Porque nós passamos durante muito tempo explicando como funciona a Constituição, como foi o processo constituinte aqui no Brasil, como funcionam as estruturas de poder, o que é crime que está previsto no Código Penal, quais são as tarefas de um servidor público, dos mandatários, as suas imunidades, as suas responsabilidades, os foros, enfim. Mas nada disso teve algum tipo de desdobramento concreto em relação a tudo aquilo que a gente lecionou durante anos, em relação ao período do Bolsonaro. Isso porque nós tivemos um nó, que foi a existência de uma figura chamada Augusto Aras e Arlindo Araújo, que simplesmente destruíram a missão institucional do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Nenhum crime que a ORCRIM cometeu teve ali nas mãos do senhor Augusto Aras e da senhora Arlindo Araújo nenhum tipo de consequência. Então isso aumenta muito a expectativa de todos nós do que irá fazer o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Porque ele não tem alternativa dentro desse conjunto, de estruturas do direito brasileiro, direito constitucional, direito penal, direito processual penal. Ele não tem, a não ser que faça como o senhor Augusto Aras e perverta completamente, inclusive cometendo situações que são classificadas como crimes de prevaricação, ou vários crimes de prevaricação, pelo que ele deixou de fazer ou porque ele acabou fazendo também. Enfim, então nós estamos diante hoje de uma torcida muito grande, de um desejo muito grande que o senhor Paulo Gonet atue. E essa torcida, quando ela é manifestada através de espaços como o nosso portal, esse tipo de torcida se converte também numa força política, numa mobilização que quanto mais chegar a outras pessoas, mais a gente ajuda que o curso da história siga nessa direção. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa história toda e sobre um fato que aconteceu há 4 anos atrás exatamente. Um artigo do jornalista Hélio Schwartzman, que provocou uma celeuma muito grande na época e que provocou inclusive que a Advocacia Geral da União, a mando do inelegível, abrisse uma investigação, um inquérito policial para mandar para a cadeia o jornalista em função desse artigo aqui que tem esse título aqui: Por que torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Então, essa era uma torcida para que uma pessoa fosse derrotada pelo vírus, porque o Bolsonaro nessa época aqui estava com Covid.
Mas isso foi interpretado pelo bolsonarismo de uma forma absolutamente míope, né? Um artigo ali onde o que máximo que poderia ser classificado ali ao Hélio Schwartzman é uma torcida, é um agouro, né? Um mau agouro, né? Mas isso no Código Penal não tem nenhum tipo de repercussão em lei nenhuma. Você desejar que um cara quebre a perna, você desejar um mal porque alguém fique doente, enfim. Isso pode revelar muito sobre você, né? Sobre o teu estado de espírito, mas no Código Penal, se você fazer algum tipo de bruxaria, de mandinga, de simpatia, né? Contra alguém, isso aí no plano do direito penal, no direito objetivo brasileiro, isso não representa absolutamente nada, né? Só tem repercussão mesmo no campo emocional. Bom, mas aí eu quero conversar com vocês sobre essas questões, vou comentar aqui alguns trechos desse artigo aqui, né? E fazer esse paralelo da nossa torcida para que o inelegível se dê muito mal, né? E termine na cadeia junto com uma série de outras pessoas. Bom, isso é um desejo de mau agouro ou isso é um desejo de justiça? Bom, você já sabe a resposta, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todas as vezes que possível, eu gosto de ficar assim no ambiente mais aberto, né? Às vezes no estúdio fica um negócio meio claustrofóbico. Então, todas as vezes que eu posso ir para a rua, ir para um lugar diferente, enfim. Hoje eu queria fazer aqui num ambiente mais aberto ainda, mas estava ventando muito, então não deu. Então vou estar aqui só os helicópteros, né, que vão passando aqui de um lado para o outro. Gente, eu sou assinante de alguns jornais, né, impressos, e tem uma coisa que eu queria comentar com vocês. Se tiver alguém de algum jornal acompanhando o nosso papo aqui, gente, olha só, você pega assim os jornais, todos os jornais de domingo, eles ao invés de virem com a capa, né, certinha, eles vêm com uma página promocional, né? O Estado de São Paulo, NV fecha toda a sua loja. Aí depois você tem que tirar esse troço fora para chegar aqui na página do jornal, né? E hoje tem um negócio muito curioso que eu quero convidar vocês à reflexão, né? Que é o fato de todos os jornais no mundo, toda a extrema-direita no planeta estarem fazendo todo tipo de força, de pressão, de desejo para que Nicolás Maduro perca as eleições na Venezuela. Gente, se o Maduro conseguir permanecer no poder, vai ser assim, uma coisa absolutamente fora de qualquer tipo de curva, né? Vai ser um negócio assim impressionante, né? Bom, a gente vai comentar outros aspectos disso mais tarde, porque hoje já está tendo eleição lá na Venezuela e tem muita gente dando palpite em cima dessa questão, mas fazendo sempre também com uma carga muito passional em cima dessa história, principalmente as pessoas da extrema-direita. Bom, isso posto aqui, vamos aqui ao texto do Hélio Schwartzman, né? Que quase foi para a cadeia, né? Agora vocês vejam só, essa gente não fala em liberdade de expressão, liberdade de pensamento, eles não dizem isso, mas nesse texto aqui, que foi um texto aqui filosófico, né? Eu vou ler aqui um pedaço para vocês e vocês darão razão aqui o que ele está falando. E aí remeto a vocês a outra reflexão. Se a Covid tivesse vencido inelegível em 2020, segundo aqui essa visão que eu vou mostrar para vocês do Hélio Schwartzman, o Brasil teria se livrado de uma série de problemas também, né? Mas eu não estou desejando mal a ninguém, estou fazendo a reflexão filosófica acompanhando aqui o Hélio Schwartzman, que disse o seguinte: Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão amarrados pela moral tradicional. É que, no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido se dele advier um bem maior. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lamentável. Mas,
como no consequencialismo todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável, se estivermos seguros que acarretará um número maior de vidas preservadas. Estamos? No plano mais imediato, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a epidemia nem sabotando medidas para mitigá-la. Isso salvaria vidas? A crer no estudo de pesquisadores da Universidade Federal, do ABC e da Fundação Getúlio Vargas e da USP, cada fala negacionista do presidente se faz seguir de quedas de taxas de isolamento e de aumentos de óbitos. Detalhe irônico, são justamente os eleitores do presidente, sumiu aqui, são justamente os eleitores do presidente, deixa eu resgatar aqui, vem aqui, os eleitores do presidente, a população mais afetada. Bônus políticos não contabilizáveis em cadáveres inclui o fim, ou pelo menos a redução, das tensões institucionais e de tentativas de esvaziamento de políticas ambientais, culturais, científicas, etc. Numa chave um pouco mais especulativa, dá para argumentar que a morte por Covid-19 do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria como um cautionary tale de alcance global. Ficaria muito mais difícil para outros governantes e responsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Então, gente, esse artigo do Hélio Schwartzman, que foi publicado na Folha de São Paulo, não de hoje, né, obviamente, né, mas eu estou aqui fazendo a menção porque os jornais de hoje estão falando só de exatamente isso que eu comentei com vocês, de Olimpíadas e de Venezuela, né? Então, essa visão aqui do Hélio Schwartzman estava dentro de uma linha filosófica chamada consequencialismo. Se uma pessoa vai jogar um ônibus num barranco, né, e é necessário que um atirador mate essa pessoa, e a isso se dá o nome do consequencialismo. Uma morte está justificando que vidas possam ser salvas. Absolutamente compreensível. Ele trouxe esse pensamento consequencialista que, se a gente for analisar do ponto de vista da consequência que representaria uma figura como essa sair do cenário dos debates políticos e científicos e de saúde na época, ele está absolutamente certo. Muitas coisas deixariam de acontecer. Então agora, qual é o nosso pensamento consequencialista? Se o inelegível for para a cadeia, como tem que ir para a cadeia, uma série de práticas golpistas, práticas criminosas, antirrepublicanas, não tornariam a se repetir aqui no nosso país exatamente pelo tipo de exemplo que esse tipo de iniciativa acarretaria contra o indivíduo criminoso, né? Não é por outra razão que todos nós estamos torcendo para o pior para a criatura, mas o pior no plano jurídico, no plano político, que ele seja processado, que ele seja julgado, que ele tenha todos os direitos, mas que a condenação venha e que ele vá parar na cadeia com uma penca de outros criminosos também, né? E quem não gostar dessa situação, que lide com o nosso desejo, que não é o desejo de uma coisa má, é o desejo de uma coisa boa para a justiça e para a democracia. Queria saber o seu comentário, mande para cá, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!